Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise profunda. É muito, muito bom ter a companhia da nossa audiência novamente. Eu tô super animada hoje. Olá. Sempre um prazer estar aqui para destrinchar esses temas com a gente. Pois é, e a missão de hoje é mergulhar no material que é tipo fascinante e bastante denso, sabe? Sobre a própria natureza do sofrimento humano moderno. A gente tem em mãos o perfil profissional, a filosofia de atendimento e uma lista bem detalhada de serviços de Misael Bastular. Sim, um terapeuta com uma formação que, honestamente, foge completamente do padrão clínico tradicional que a gente está acostumado a ver por aí. Totalmente. Então, certo, vamos desempacotar isso, porque não estamos falando de um currículo comum de alguém que atende apenas em um consultório fechado, com ar-condicionado e paredes brancas, né? O foco aqui é uma abordagem integrativa que propõe literalmente ir na raiz das dores mais invisíveis da sociedade atual. Exato. E o que é fascinante aqui é a vasta experiência documentada no perfil dele. Especialmente o trabalho em capelania, que é certificada por uma instituição internacional. E olha, a fonte não lista apenas uma capelania genérica, tá? Não, é uma lista enorme. Sim. Há menções a atuações em capelania ambiental, familiar, escolar, empresarial, fúnebre, prisional, de assistência social e hospitalar. Caramba, é quase um espectro completo da dor humana. É exatamente isso. Se analisarmos isso de perto, a visão terapêutica apresentada não foi de forma alguma forjada num ambiente estéril e controlado. Ela foi moldada nas trincheiras das experiências humanas mais extremas. Lidar com o luto absoluto numa capelania fúnebre ou com a privação de liberdade numa capelania prisional. Ou até a fragilidade da vida nos hospitais, né? Perfeito. Isso confere a esse tipo de profissional uma lente muito crua e realista sobre a dor e sobre o que realmente significa sobreviver. Não é teoria de livro. É, a lista de credenciais detalha ainda mais essa lente. O documento descreve Misael como terapeuta de reprocessamento generativo, ou TRG, além de terapeuta ocupacional e químico-terapeuta focado em usuários de entorpecentes. E também tem uma forte atuação na prevenção ao suicídio. Uma bagagem bem pesada. Muito pesada. E tipo, para quem não está familiarizado com esses termos, a terapia de reprocessamento generativo não é sobre tentar apagar o passado ou criar uma amnésia seletiva, sabe? Não, de jeito nenhum. Seria impossível. Pois é, essencialmente é uma abordagem que foca em reprocessar como o cérebro reage a memórias traumáticas hoje. É transformar uma lembrança que atua como um gatilho de dor constante em apenas um arquivo histórico na mente. É tirar a carga emocional daquela memória. E o trabalho como químico-terapeuta que você mencionou sugere uma compreensão profunda de como as dependências químicas sequestram a biologia e a emoção de uma pessoa simultaneamente. É o corpo e a mente sendo reféns. Nossa, sim. E essa junção de conhecimentos explica a filosofia de atendimento que o documento apresenta de forma tão direta. O texto afirma que o espaço terapêutico é para quem cansou de carregar a dor escondida. É uma frase forte. Muito forte. A promessa central é a de um ambiente sem máscaras, sem julgamentos e onde não se empurra com a barriga. A abordagem terapêutica propõe acessar o trauma de frente. É explicitado o trabalho de desmontar traumas, limpar memórias paralisantes e reorganizar o indivíduo utilizando uma tríade estrutural. E qual seria essa tríade? Visão espiritual, estratégia emocional e o próprio reprocessamento generativo. Interessante. Sabe, a analogia que o próprio material revoca, de certa forma, me lembra muito o tratamento para uma picada de cobra. Como assim? É que a técnica propõe ir no ponto exato onde a dor nasceu, e o objetivo de ir até esse ponto tão doloroso não é reabrir a ferida para causar mais sofrimento por puro sadismo, mas especificamente para tirar o veneno. É um processo direto, intenso, não tem como tirar o veneno sem tocar na ferida. Brilhante. E ao unir mente, emoção e espírito, o documento argumenta que o objetivo não é apenas aliviar o sintoma da ansiedade ou dar um jeito na depressão momentânea, mas tirar o indivíduo de um estado crônico de sobrevivência, promovendo uma reestruturação completa da forma de viver. O que levanta a questão sobre a promessa de transformação descrita no perfil. O texto usa frases de impacto bem específicas para isso. Sim, afirma que a pessoa chega quebrada e sai alinhada, chega confusa e sai enxergando,
chega cansada e sai leve. E conclui dizendo categoricamente que não é papo motivacional barato, é transformação real. E para sustentar uma afirmação tão contundente assim, o material nos fornece um mapa incrivelmente detalhado do que seria essa transformação. A fonte lista 20 dores modernas que essa terapia se propõe a tratar. Funciona como um verdadeiro catálogo do sofrimento contemporâneo. E esse mapa das dores é o núcleo do material. É onde a gente realmente entende o peso do trabalho. Com certeza. Ao observar esses 20 pontos, a gente pode agrupá-los em temas maiores para entendermos a dinâmica dessa terapia. Vamos começar explorando as dores ligadas aos fantasmas do passado e à bagagem familiar, que é o nosso grupo 1 aqui. O documento menciona, por exemplo, o ponto 1, as feridas da infância que governam os adultos tristes. Aquela velha história de que o passado não passa. Exato. É a ideia de que a criança assustada do passado continua tomando as decisões financeiras, amorosas e profissionais do adulto no presente. Outro conceito devastador listado aqui é o ponto 3, a autoestima que nunca nasceu. E a precisão das palavras importa muito aqui. Não se trata de uma autoestima que foi arranhada e precisa ser consertada com os elogios. Não, é muito mais profundo. Trata-se de construir do zero uma fundação de amor próprio que a pessoa simplesmente nunca teve a chance de desenvolver durante a vida. E se conectarmos isso com o panorama geral da psicologia e o conceito de herança transgeracional, chegamos no ponto 6. Que é um dos mais reveladores do documento, na minha opinião. Sem dúvida. O texto chama de raiva guardada de 3 gerações. A ciência já observa como o estresse severo pode alterar padrões de comportamento e até mesmo a expressão genética que a gente repassa. O material sugere que comportamentos destrutivos, silêncios punitivos e ressentimentos não resolvidos por avós e pais acabam minando as famílias no presente. É como se a conta de uma briga de 100 anos atrás chegasse para alguém hoje. Exatamente. Muitas vezes, a geração atual vive em um estado de hostilidade crônica sem entender que está apenas ecoando uma dor que começou décadas antes deles sequer nascerem. O que se liga diretamente à ideia de carregar a culpa que não te pertence, que é o ponto 12 catalogado na lista. É muito comum a gente observar como as pessoas assumem responsabilidades emocionais pelos fracassos ou infelicidades de seus cuidadores, pais e parceiros. É uma carga pesadíssima. Sim, e o processo de cura descrito na fonte envolve devolver essa culpa para onde ela nasceu. É possível imaginar o peso que se tira dos ombros de alguém que passou 20 ou até 30 anos carregando uma mochila cheia de pedras que foram colocadas ali por outras pessoas. E quando essa carga se torna rotina, a gente entra no que poderíamos classificar como o segundo grupo de dores. As prisões invisíveis e o novo normal. A adaptação humana pode ser incrivelmente perigosa quando levada ao extremo negativo. O material aborda isso no ponto 5, através do trauma que foi chamado de normal. Isso me dá arrepios, chamar a dor de normal. É assustador. O caos, a hipervigilância, as brigas constantes, ou aquele silêncio gélido dentro de casa, se tornam tão familiares que viram modo automático de viver. O sistema nervoso da pessoa passa a entender a paz como uma ameaça. Porque a paz é desconhecida. Exato. É desconhecida e imprevisível. Para essa pessoa, o previsível é a dor. Então ela busca a dor para se sentir segura. A consequência de viver nesse estado constante de alerta aparece quando o documento cita o ponto 9, a vida parada no mesmo ciclo. É aquela sensação terrível de exaustão ao tentar avançar na carreira ou nos relacionamentos, mas acabar sempre repetindo os mesmos erros e atraindo as mesmas situações abusivas. O freio de mão está sempre puxado. A explicação que o texto oferece para a repetição desses ciclos reside no ponto 4, o conceito de vícios emocionais. Há uma observação contundente na fonte de que não há apenas vício em substâncias, mas também em pessoas, em dor e em caos. Vício em caos? A gente vê tanto isso hoje em dia. Vê o tempo todo. O cérebro humano pode-se condicionar quimicamente a buscar a montanha russa do sofrimento porque, paradoxalmente, é lá que ele sabe como funcionar. Isso explica a permanência no que o terapeuta classifica, no ponto 8, como relacionamentos abusivos silenciosos. Aqueles que não deixam hematomas. Precisamente. Estes não são os abusos que deixam marcas físicas evidentes ou que viram casos de polícia imediatamente. São violências sutis,
manipulações diárias e desvalorizações tão microscópicas que quem está de fora não percebe e quem está sofrendo duvida da própria percepção. E a própria mente acaba construindo as grades dessa prisão, não é? O Perfil descreve isso no ponto 15 como sabotagem espiritual e mental. São crises que muitas vezes são camufladas como problemas cotidianos, falta de sorte, mas que na verdade são puros mecanismos de autossabotagem. O inimigo deixa de ser uma força externa e passa a ser a própria voz interior da pessoa. Uma voz que não para de criticar. Sim, e isso culmina na necessidade que ele lista no ponto 20, a libertação de pensamentos obsessivos. A fonte destaca isso como uma guerra onde a mente se torna um campo de batalha implacável, reprisando medos e cenários catastróficos em looping constante. E toda essa sobrecarga mental e emocional invisível exige um pedágio físico, o que nos leva ao terceiro grande tema estrutural do documento: o corpo como arquivo e a exaustão da alma. A forma como a fonte expressa o ponto 16, o corpo que absorveu o pecado dos outros, é particularmente reveladora. A palavra pecado aí chama muito atenção. Sim, e o termo pecado aqui parece ser usado num sentido mais amplo, de transgressão e toxicidade mesmo. São abusos emocionais, físicos e espirituais vindos de terceiros. O corpo atua como uma esponja, absorvendo um ambiente hostil ao redor. E, invariavelmente, essa esponja satura. E quando a saturação atinge o limite absoluto, a gente chega ao ponto 7. O corpo que grita o que a boca cala. É a base da psicossomática apresentada na lista. Ansiedade paralisante, dores crônicas sem nenhuma explicação fisiológica, insônia severa, problemas gastrointestinais. O corpo não mente. De jeito nenhum. O documento sugere que esses sintomas são, essencialmente, o corpo funcionando como um alarme de incêndio, avisando que as fundações emocionais daquela pessoa estão cedendo, mesmo que ela continue sorrindo e indo trabalhar todos os dias como se nada estivesse acontecendo. E quando esse alarme soa por anos a fio e é sumariamente ignorado com o uso de paliativos, o resultado final descrito é a necessidade do ponto 19, a cura do cansaço existencial. Essa frase dói só de ouvir. Cansaço existencial. A fonte define esse estado de uma maneira bastante poética, mas muito severa. É quando a alma não quer mais correr. Não estamos falando de um mero cansaço físico após uma semana puxada de trabalho ou de não ter dormido direito. É um esgotamento profundo da própria existência. Uma fadiga crônica, onde o simples ato de interagir, de ter esperança ou de planejar o amanhã demanda uma energia vital que o indivíduo sente que foi completamente drenada. Entender a diferença entre precisar de férias num resort e precisar de um resgate existencial é o cerne absoluto dessa abordagem terapêutica. Incrível. E ainda há um quarto e último eixo de dores nesse mapa clínico, que é focado no medo, na construção da identidade e na perspectiva de futuro. O documento cita o ponto 2, o peso invisível da rejeição, como um elemento que não apenas machuca temporariamente, mas que atua como um escultor invisível das escolhas de vida de alguém. Um escultor que molda tudo para o negativo. Exato. A rejeição constante faz com que a pessoa pare de tentar oportunidades profissionais e afaste pessoas boas, moldando até mesmo a sua fé. Alguém que foi estruturalmente rejeitado muitas vezes é incapaz de acreditar que é digno de receber algo bom do universo ou de outras pessoas, o que fratura sua própria essência. O tratamento para isso é listado no ponto 10 como a cura da identidade quebrada. Resolvendo aquele conflito interno gigantesco. Isso, o conflito entre a versão distorcida e insuficiente que a pessoa acha que é e quem ela realmente seria sem as cicatrizes do trauma. E dentro desse eixo do medo, o material apresenta paradoxos psicológicos formidáveis. O ponto 13, o medo do sucesso, é um deles. Numa cultura obcecada por produtividade e vitórias, pode parecer um grande absurdo temer o sucesso. Contudo, o texto argumenta que crescer assusta muito mais do que fracassar. Isso quebra a cabeça de muita gente. E faz todo sentido lógico. Para quem cresceu na disfunção, o fracasso é um território mapeado. Já existe um manual de sobrevivência interno para lidar com a derrota, com a falta e com a escassez. O sucesso, por outro lado, exige o abandono de certas zonas de conforto. Exige lidar com expectativas muito maiores e, muitas vezes, suportar a inveja ou o distanciamento daqueles que ficaram para trás.
É um medo de mudar de pele, né? Que acaba afetando também a esfera afetiva. O documento menciona no ponto 14 o amor que é aceito por medo de ficar só. A pessoa simplesmente cede pedaços fundamentais do seu caráter e dos seus valores, trocando a paz interior por migalhas de atenção só para evitar o confronto com a própria solidão. É uma transação muito cruel. E essa sensação crônica de insuficiência desenvolve-se o ponto 17, o perfeccionismo que mata a alma, descrito na fonte como o vício de nunca se achar suficiente. É uma corrida sem linha de chegada, onde todo esforço é desvalorizado no exato segundo em que é concluído, porque a régua de exigência é imediatamente subida. Para finalizar a cartografia dessas dores, o texto aponta para as distorções que o trauma causa na relação com o tempo. No aspecto do passado e do presente, existe o ponto 11, o luto de pessoas vivas. Essa é de partir o coração. Dor silenciosa de sentir a ausência de alguém que ainda respira. Pode ser o rompimento de um laço profundo, um afastamento ideológico irreversível com o familiar que se tornou comum hoje em dia, ou a transformação de alguém amado em um estranho irreconhecível. É o luto muito particular, porque não há rituais sociais, não há velórios para encerrar o ciclo. A esperança e a perda coexistem ali diariamente, mastigando a pessoa por dentro. E olhando para frente, o documento encerra um mapeamento citando o ponto 18, a ansiedade de futuro, definida de forma muito clara como a guerra que acontece inteiramente dentro da cabeça. É o sofrimento por antecipação? Exatamente. É a antecipação constante do pior cenário possível, exigindo do corpo uma resposta de estresse para tragédias que ainda não ocorreram e que provavelmente nunca jamais ocorrerão. É esgotador. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para a imagem completa? Ao atravessar esse labirinto de 20 dores modernas baseadas no perfil de Misael Bastular, a síntese do material é muito clara. A terapia, nos moldes em que é apresentada aqui, está muito, mas muito longe de ser descrita como um espaço apenas para desabafos leves da semana. A proposta é apresentada como um trabalho árduo de desmontagem de estruturas defensivas obsoletas. O convite é formulado em termos de urgência e comprometimento absoluto. Como a própria filosofia de atendimento destaca, o pré-requisito é que a pessoa queira mudar de verdade, estabelecendo uma parceria onde o compromisso do indivíduo com a própria cura é o motor principal. Se quer mudar de verdade, vem. O resto, a gente resolve juntos. Perfeito. A promessa da fonte é que, ao combinar o reprocessamento generativo para neutralizar os gatilhos das memórias traumáticas, a estratégia emocional para lidar com as ações do presente e uma visão espiritual para encontrar um significado maior na dor, é oferecido um caminho estruturado de reconstrução. O material posiciona essa metodologia como uma alternativa para aqueles que sentem que já esgotaram outras vias convencionais e que agora buscam uma intervenção muito mais incisiva na base estrutural dos seus sofrimentos. É o que o texto caracteriza como uma busca pela verdade interna que possui o real poder de curar, levantar e reorientar trajetórias de vida. É um convite para ação. E para dar contornos práticos a toda essa teoria maravilhosa exposta no perfil, o material conclui apresentando os canais diretos para quem busca integrar esse tipo de acompanhamento profissional na própria vida. A fonte informa que os contatos para o atendimento com o terapeuta integrativo Misael Bastular ocorrem via telefone e WhatsApp, pelo número 62 99449-8718 ou através do e-mail terapeutaintegrativotrg@gmail.com. O documento também sinaliza a existência de plataformas de mídias sociais onde há a disseminação contínua de conteúdos focados nesse espectro do desenvolvimento pessoal. E olha, isso levanta uma questão importante baseada na profundidade dos temas discutidos hoje. Uma provocação para quem nos ouve. Nós vimos como a literatura dessa fonte enfatiza que a raiva e o trauma não resolvidos podem ser herdados e perpetuados ao longo de várias gerações, atuando como uma espécie de herança emocional invisível que define o clima de famílias inteiras. Se as angústias, os bloqueios e a ansiedade de futuro que vivenciamos hoje são, em grande parte, ecos das vozes não silenciadas e dos lutos não vividos de nossos avós e bisavós,
fica uma reflexão fundamental para todos nós. Qual seria? Quais comportamentos defensivos, pequenos hábitos de autossabotagem e modos de sobrevivência anestesiados que a sociedade está normalizando no momento presente acabarão se tornando as prisões silenciosas e inexplicáveis da nossa próxima geração? A fonte nos leva a considerar se a decisão de enfrentar a dor de curar a si mesmo é, em última análise, o maior e mais preventivo ato de resgate para o futuro que alguém pode realizar. Curar a si mesmo não é um ato de egoísmo, é quebrar um ciclo de dor. Uma reflexão poderosíssima e mais do que necessária para encerrar a análise deste perfil denso e profundamente revelador. A noção de que as consequências da cura ou da total falta dela reverberam muito além do indivíduo, transforma completamente a nossa perspectiva sobre o que significa buscar ajuda. Muito, muito obrigada a quem esteve conosco acompanhando essa imersão pelas camadas do comportamento e do sofrimento humano apontadas pelo material de hoje. É sempre um privilégio investigar essas dinâmicas tão complexas na companhia de uma audiência tão atenta. Até a próxima análise.